Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à unidade 9, É Assim Porque, nas páginas 14 e 15. A nossa rotina da aula 3 de português, nós vamos estudar sobre o uso do porquê escrito junto e do porquê escrito separado, e palavras com um S e com dois S's. Nós vamos ler a página 14, porque junto, porque separado, vamos resolver atividades juntos. E aqui nós vamos fazer as tarefas da página 15, da página 19 até 21. E os exercícios 6, 7 e 9. Olha lá, o exercício 8 não será preciso resolver, tá bom? Aqui nós temos um vídeo, um link de um vídeo do YouTube sobre o teatro que nós vamos trabalhar na próxima unidade. Olha que bacana, tá? Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu amigo professor. Relembrando um pouquinho, estudar a língua 3. Como se escreve? Junto ou separado? Lembram que a gente trabalhou aqui, escreve-se junto, quando a gente está se referindo à palavra, e escreve-se separado quando é uma expressão, ou seja, mais de uma palavra. Tá? Então eu escrevo junto as palavras desde, comigo, embaixo, embora, enfim, anteontem, devagar, entretanto, abaixo, afinal, acima. E aqui eu tenho exemplos de expressões quando nós escrevemos separado. Olha lá, de novo, de manhã, em cima, por enquanto, sem dúvida, a partir de repente, olha o de repente aí das nossas produções, né? A fim de, no entanto, com certeza e por isso. E a palavra porque? Quando escrever junto ou separado? Então a gente fala aqui, junto. Quando o porquê se escreve junto? Quando ele tem o sentido de pois, visto que, uma vez que. E aqui eu tenho um exemplo de uma frase, Ele não foi à aula porque estava doente. Qual é o sentido dessa palavra porque? Eu posso trocar por pois. Ele não foi à aula pois estava doente. Se eu consigo fazer essa troca em relação ao porquê, então eu vou escrevê-lo junto, tá bom? Ele não foi à aula visto que estava doente. Quando eu consigo trocar por visto que, por pois, o meu porquê fica juntinho, tá bom? Quando que eu vou escrever o porquê separado, professora? Quando eu conseguir trocar por qual motivo, a razão pela qual. Então, como que eu faço? Tem um exemplo aqui, Quero saber por que você não foi à aula. E aqui, quero saber por qual motivo você não foi à aula. O porquê ficou separado aqui, porque eu consigo trocar por qual motivo, tá certo? No outro, quero saber a razão pela qual você não foi à aula. Olha aqui, a razão pela qual, o motivo. Então, quando esse porquê está nesse sentido, eu o escrevo separado. Tudo bem até aí? Nós vamos fazer alguns exercícios ainda, tá? Continuando. Porquê separado ou porquê junto? Porquê escrito separadamente é usado em duas situações. Quais são essas situações? Letra A, em perguntas. E letra B, quando significa, por qual razão? Então, vamos aprofundar um pouquinho o que a gente viu antes, tá? Em perguntas, olha lá, porquê separado. E olha aqui, a interrogação, o símbolo da pergunta. Por que você não veio? Tá certo? E quando significa por qual razão? Olha aqui, no exemplo. O título da narrativa africana é Por quê? Por qual razão? Olha aqui. O sol e a lua foram morar no céu. E aqui, por que escrito junto? Significa pois. É usado nas respostas e nas explicações. No exemplo, a água não queria visitar os amigos porque, e aqui entre parênteses, olha lá, pois temia inundar a casa. É certo? Vamos resolver juntos.
Essa é uma questão pessoal, tá? Então, você vai ter provavelmente outra resposta, mas nós vamos dar um exemplo aqui para vocês. Leia o quadro da seção Estudar a Língua 3, é aquele que a gente reviu lá no início da nossa aula, né? Quando se escreve junto é uma palavra, quando se escreve separado é uma expressão. Então, você volta lá nessa página aqui, ó, e você dá uma lidinha para você entender. Assinale as palavras e expressões que você considerou mais difíceis de escrever. Escolha pelo menos 3 e crie uma frase para cada uma delas. Então, eu vou escolher 3 palavras ou 3 expressões, ou uma palavra, 2 expressões, aí você escolhe, tá bom? E você vai pensar qual delas você considera mais difícil de escrever. Por exemplo, eu colocaria o de repente que eu estou sempre citando com vocês, tá? Então, você pode achar outra que você tinha dificuldade e você pode falar sobre ela, você pode escrever, criar uma frase sobre essa que você tinha dificuldade. Olha aqui, eu separei desde. Desde quando a pandemia começou, as pessoas têm sido mais solidárias. Olha lá, desde, tudo escrito junto. Uma segunda, devagar. Tenham fé, devagar, tudo vai ficar bem novamente. A última, era óbvio que eu ia escolher o de repente, né? Estava tudo normal e, de repente, as ruas ficaram vazias. Então, lembrando, né? Olha lá, de repente é uma expressão, por isso, separado. Guardem isso, de repente é uma expressão, então eu escrevo separado, tá bom? Porque junto, porque separado. 2. Complete as frases com porque separado ou porque junto. E agora nós vamos analisar um pouquinho. Letra A. A garota faltou à aula porque estava muito gripada. Esse porquê eu posso substituir por pois, visto que, uma vez que, e ficaria o porquê junto, ou eu coloco por qual motivo, a razão pela qual. O que você acha? Vamos ver aqui? Olha lá, junto. Por que eu coloquei junto? Porque eu posso substituir por pois. A garota faltou à aula, pois estava muito gripada. Deu para entender aqui como que a gente fez essa troca? Então, agora vamos treinar na letra B. Diga por que você não veio à nossa reunião. Olha lá, porque separado. Porque é por qual motivo? Diga por qual motivo você não veio à nossa reunião. Prestaram atenção do porquê que ele ficou separado? Eu troquei por motivo ou por razão, tá certo? Agora na letra C. Explique por que não se deve atravessar a rua fora da faixa de pedestres. O que você acha? Eu coloco junto ou eu coloco separado? Será que eu consigo dizer que eu posso colocar aqui pois? Explique, pois não se deve atravessar? O que vocês acham? Fica com o mesmo sentido? Ah, dá um sentido diferente, professora. Então, olha lá. Explique por que separado, tá? Por qual motivo? Explique por qual motivo não se deve atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Até o sentido da frase fica melhor. Vocês percebem, né? Na letra D, o aluno foi bem nas provas porque fez todas as tarefas de casa. E aí eu pergunto para vocês, esse porquê junto ou separado? O que você acha? Eu posso substituir por pois, por visto que, por qual motivo? O que você pensa? Então vamos lá. Junto, porque eu posso substituir por pois. O aluno foi bem nas provas, pois fez todas as tarefas de casa. Continuando aqui. Você se lembra o que é vogal e o que é consoante? Então, vogais, né, nós temos aqui os exemplos. A, E, I, O e U. Consoantes, nós temos
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Lembrando que quando eu tenho tudo junto, eu tenho um alfabeto. Por que será que a gente está falando sobre isso agora? Porque nós vamos destacar alguns usos, né, do S sozinho e dos dois S's. Então, só para vocês verem, olha só. Dois S's ficam entre vogais A, E, I, O e U. Então, sabe aquela dúvida que você tem? Meu Deus, escreve com dois S's ou escreve com S só? Você vai lembrar dessa regrinha. Eu vou usar dois S's quando ficar entre duas vogais, tá? Entre qualquer uma delas, eu uso dois S's. E eu vou usar um S apenas quando ficar após a consoante. Qual consoante? L, N e R. E aqui, ó, os nossos coordenadores fizeram para nós aqui uma legendinha para você, vai pintar de verde aqui para nós, quando for vogal, e quando for consoante vai pintar de azul. Então eu tenho aqui, ó, urso. Olha lá, de azul é o R. Então após o R aqui, ó, entre o R aqui, o que que eu coloco? Uma letra S. Então olha só, uma letra S. Qual é o próximo? Salsicha. Olha aqui, é uma letra L. E após essa letra L, eu tenho o quê? Um S. Vocês viram que eu estou seguindo só a regrinha que está aqui, tá bom? Se você quiser fazer essa anotação aí, você pode, que te ajuda. Se você também quiser fazer a legenda, fique à vontade. Considerar, olha só, o que que você acha antes de eu colocar aqui? Ah, professora, é uma letra N, olha só. Então, é uma consoante. Se é uma consoante aqui, o que que eu vou colocar? Um S. Minha próxima palavra, aniversário. Olha lá, um R e logo em seguida, um S. Desinteresse, letra E e letra E. O que que é? Vogal. Então, dois S's ficam entre vogais. Olha só, destacou os dois E's e colocou aqui para você os dois S's. Manso, eu tenho uma letra N, olha aqui uma consoante. É consoante, eu estou colocando aqui um S apenas. Diversão, olha aqui antes, um R, professora. Então, eu coloco um S. Vassoura, uma vogal, outra vogal. O que que vocês acham? Olha lá destacando as vogais. Entre vogais, dois S's. Necessário, letra E e letra A. Poxa, professora, tá na cara, são duas vogais, dois S's. Olha aqui. Insistência, olha a letra N, gente. O que que eu já sei? É um S apenas. Pulseira, olha a letra L. Que legal, ficou fácil, né? Ensinar, olha a letra N, professora. E aqui eu tenho apenas um S. Você me diria, personagem, sem olhar aqui, o que que você acha? Olha só, um R. Professora, é um S. E aqui, o que você colocaria? Classificar. Professora, aqui é um A e aqui é um I. Pela regra que fica entre vogais, são o quê? Dois S's. Olha aqui. Progresso. Nem vou falar nada. Duas vogais, dois S's. Legal, né? Guarde essa regrinha. É uma das coisas que às vezes a gente tem dúvida na hora que você está fazendo uma produção, na hora que você tem que escrever alguma frase assim rapidinho. Você, ai meu Deus, agora é um S, dois S's. Guarda a regrinha que você vai ter mais facilidade, tá bom? Leva isso com vocês. Agora aqui, ó. Continue a mudar a forma dos verbos, seguindo o exemplo. Aparecer, aparecer-se. Por que que aqui ficou com dois S's, professora? Porque aqui é um E e aqui também é um E. São duas vogais. Lembrando da nossa regra, se eu tenho duas vogais, eu coloco dois S's. Se está entre consoante L, N e R, eu coloco apenas um S.
Na letra A, acompanhar. Acompanhar. E agora? Vai terminar com E. E aqui é um A. O que você acha que vem? Eu tenho duas vogais, professora. Olha lá pela nossa regra. Acompanhasse, tá bom? E aqui nós temos uma frase, ó. Eu gostaria que você acompanhasse Cristina na viagem. Letra B. Comportar. Lembrando que esse comportar, ele pode ter dois significados. E nos exemplos, nós vamos colocar os dois exemplos, tá bom? Dos dois significados. Comportar-se. Vai terminar com E, professora, olha lá. Duas vogais. Na minha regra, 2 S's. Olha lá os exemplos. Eu esperava que se comportasse melhor. Esse comportasse melhor lembra o quê? Educação, né? Lembra o quê? Comportamento, disciplina, tá? Portar-se bem. Eu acreditava que o balde comportasse toda a roupa. Quer dizer, eu esperava, eu acreditava que no balde coubesse toda a roupa. Aqui no caso de caber, comportar, tá bom? Então, lembrando que esse verbo tem dois significados. Comportar no caso de comportamento, de saber se portar, e de caber. Na letra C, estudar. Estudar-se, professora, olha lá, duas vogais. Ah, eu já sei, são 2 S's. Se você estudasse mais, teria melhores notas. Ler, na letra D. Ler-se, duas vogais. Não tenho dúvida, professora, 2 S's. Acreditei que você lesse a apostila antes das aulas. Letra E, seguir. Seguir, lembrando que é seguir-se. Então, olha só, termina com E. O I e o E são duas vogais e eu tenho aqui 2 S's, tá certo? Se você seguisse meus conselhos, não iria arrepender-se. Ô, professora, mas aqui no exercício não está pedindo para fazer frases. Por que a senhora colocou frases aqui? Era só para dar um exemplo, só para ficar mais fácil de você entender o significado também das palavras, tá certo? Então é só uma maneira de fazer vocês treinarem um pouquinho, tá ok? Olha só, nós ainda não faremos a produção de texto, tá? Então nós teremos um momento para estar fazendo uma produção de texto. Então isso vai ser ainda estudado, para ver qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira de apresentar isso para vocês, tá? De uma forma que seja muito produtivo para vocês, para nós e divertido, porque tem que ser bom para todo mundo. A nossa hora da tarefa, aquela hora, né? Página 19, 20 e 21. Qual é a página, professora? Página 19, 20 e 21. Quais são os exercícios que nós vamos trabalhar? Os exercícios 6, 7 e 9. Olha lá, o exercício 8 não precisa fazer. Então, nós estamos pulando o exercício 8. Se atentem muito a isso aqui, porque às vezes vocês nos perguntam ou mandam o exercício, fazem o exercício a mais, quebram a cabeça para poder fazer e não era necessário nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Explicando a tarefa, por que junto e por que separado. No exercício 6, leia as frases, reescreva-as, excluindo os trechos destacados em preto e usando os termos entre parênteses. Faça os ajustes necessários. Siga este exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho várias ordens. Uma delas, primeiro, manda você ler as frases. Depois, ele pede para reescrever, ou seja, eu vou escrever de novo, mas eu não vou copiar simplesmente. Eu tenho que excluir, eu tenho que tirar os trechos que foram destacados em preto, tá? E eu tenho que usar os termos que estão entre parênteses. O que é parênteses, professora? Olha aqui, esse sinalzinho aqui. Abre parênteses, aí você escreve, fecha parênteses.
Tá? Isso daqui são os parênteses. E ele pede para você fazer os ajustes necessários, para concordância, às vezes, que vai ser necessário. Há muitas flores no jardim porque é primavera. Olha o porquê aqui junto. Olha no exemplo que ele deu aqui, ó. Queremos saber por quê, percebe que aqui está separado? Há muitas flores no jardim. Professora, ele tirou que é primavera. Sim, ele excluiu o trecho que foi destacado. E quando ele excluiu esse termo aqui, ele deixou de estar aqui, ó, tudo junto, que podia ser trocado por pois, visto que, uma vez que, e foi trocado pelo quê? Por qual motivo, a razão pela qual. Olha só, queremos saber por qual motivo há muitas flores no jardim. Se eu estou falando por qual motivo ou a razão pela qual, o porquê vai separado. Olha o que ele fez. Ele trocou o porquê junto pelo porquê separado. E excluiu aqui esse termo que está destacado, tá bom? Na letra A aqui, ele tá assim, ó. O cão late porque vê algo estranho. Então, o que eu vou ter que excluir? Isso daqui, ó. Vê algo estranho. E o que eu vou ter que incluir na minha frase? Pergunto. Eu vou ter que colocar pergunto aqui nessa frase e provavelmente o meu porquê vai mudar. Tá bom? Letra B. Maria estava feliz porque ganhou um presente. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu é o que eu tenho que incluir aqui. E o que eu tenho que tirar da minha frase? Ganhou um presente. Olha o porquê aqui. Também está junto. Será que na hora que eu trocar ele vai ficar separado, professora? Eu acho que é essa a intenção. Tá bom? Letra C. As ruas estão cheias de lama porque choveu muito aqui. Entre parênteses está aqui, ó. Não sei. Vou ter que incluir esse não sei na frase e vou ter que retirar. Choveu muito aqui. Olha o porquê aqui também está junto. Tá? Se atentem a esses detalhes. Tudo bem? E aqui, ó, eu tenho o texto falando do tamanduá-bandeira, tá? Que ele está na página 20. E aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que para responder esse exercício, eu tenho que lembrar o que a gente estudou no Estudar a Língua 1, quando nós falamos sobre palavras que nós usamos para evitar repetições. Então, se você olhar aqui no seu texto, ele começa falando de alguns termos que estão destacados aqui. Lembra? São palavras que nós usamos para não ficar repetindo toda hora. Então, vou dar um exemplo, para não ficar falando o tamanduá, o tamanduá, o tamanduá, ele usou uma outra palavra. Lembra como é que elas se chamam? Lembra dos pronomes? As palavras destacadas no texto retomam que outra palavra. Então, primeiro eu tenho que colocar quais são as palavras que estão destacadas. Então, aqui, ó, no exemplo aqui eu tenho, ele é um mamífero. Ele quem? A quem eu estou me referindo? Ao título aqui, ó, tamanduá-bandeira. Então, para não colocar aqui, ó, tamanduá-bandeira e embaixo colocar tamanduá-bandeira é um mamífero quadrúpede, o que ele fez? Ele substituiu por ele. Então, aqui embaixo, você já coloca ele e coloca a que ele está se referindo. E eu tenho outros pronomes destacados aqui no texto que eu gostaria que você fosse colocando a qual palavra ele retoma, qual palavra ele se refere, tá bom? Na letra B, ele diz assim, por que você acha que elas foram empregadas? Se você observar a pergunta da letra A, tem a ver com isso, tá? Se você lembrar também aqui, ó, da nossa sessão Estudar a Língua 1, professor, eu não lembro, então volta lá para você dar uma lidazinha nesse detalhe, tá bom? Aqui nós temos o texto, ó, na página 20 e 21, no exercício 9. Leia uma história que os indígenas brasileiros criaram para explicar o lindo canto do irapuru, uma ave muito comum na Amazônia brasileira. É um texto pequenininho, mas muito bonito. Leiam. Se você não conhece a lenda, tá? Leia
E se você tiver curiosidade, procura na internet, tem vídeos do canto dele e realmente é muito bonito, tá? Aí ele faz assim, ó, letra A. Observe as palavras destacadas que foram inseridas pelo autor para evitar repetições. Olha, por que foi que ele colocou essas palavras destacadas? Para o que mesmo? Evitar repetições? Será que tem a ver com aquela pergunta anterior que a gente fez ali no exercício? Tá? Então, agora indique que outras palavras elas retomam. Então, no primeiro parágrafo, aqui no primeiro parágrafo, qual foi a palavra que eu usei para evitar repetição e o que ela retoma? O que ela evita que eu repita? Qual é a palavra que ela evita que eu fique repetindo? No segundo parágrafo, no terceiro e no quarto parágrafo. Agora, na letra B, invente outro título para o texto. Pense em algo relacionado às características do Irapuru ou ao surgimento desse pássaro. Então, para eu conseguir responder esse exercício, eu tenho que ler o texto e saber quais são as características do Irapuru. Eu tenho que saber como que foi o surgimento desse pássaro, tá? Então, para você poder estar inventando. Professora, se eu vou inventar, então essa resposta é pessoal? Sim, essa resposta é pessoal. Aí você vai enviar para o seu professor para ele estar fazendo a correção, tá bom? O encaminhamento para a unidade 10, olha lá, o teatro no país dos Prequetés. Então, na unidade 10, nós vamos falar sobre o teatro. E já para dar assim um gostinho, né, de a seguir cenas, o que vem por aí, né? Vocês já viram uma parte na outra aula. Agora estão aqui os passos, ó. Depois de ter lido e ouvido o texto, aí nós temos aqui, ó, um link. Abra o vídeo clicando na imagem ao lado. Assista ao teatro do texto oferecido na aula anterior. Tá lá, clique na imagem para assistir o vídeo. Gente, é muito legal. E você ler o texto é uma forma de você ver. Você ouvir alguém contando é outra forma. Quando você vê a dramatização daquilo, é outro nível, tá? Se você não foi ao teatro, eu espero que você tenha essa oportunidade, porque é uma vivência única, tá? A nossa cultura é muito rica. E eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade. Quem sabe, se Deus quiser, que seja em breve. Vamos lá caprichar nas nossas fotos das atividades, né? Lembrando, ó, para posicionar a câmera acima do documento, para ter um ângulo ideal, tá? Mesmo que o documento esteja na horizontal, posicione a câmera de maneira que as sombras não fiquem sobre o documento, tá bom? Então, o que nós trabalhamos hoje na nossa rotina? Nós falamos sobre estudar, sobre o uso do porquê junto e dele separado, o uso de um S ou dois S's. Fizemos aqui, ó, a página 14, resolvemos atividades juntos, né? Fizemos da página 19 até a 21 e vocês têm aqui alguns exercícios já para fazer em casa, lembrando que você vai pular o exercício 8, tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor, tá certo? Uma ótima semana para vocês. Deus os abençoe e que nós estejamos sempre juntos. Pais, mães, avós, muito obrigado por tudo. E eu sei que nós estamos numa fase muito estressante, mas nós temos direitos a ficar, né? Dessa forma, nós temos o direito de estar angustiados, mas nós temos também que buscar uma forma de tirar essa angústia, tá? Se precisar, nós estamos aqui. Vem para nós o seu retorno, tá certo? Muito, muito obrigado por tudo. Até a nossa próxima aula.